Fala pessoal, tudo bem com você? Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal do Faustino Tricolor para a gente falar as últimas informações do nosso São Paulo Futebol Clube. Pedi só para você deixar aquela moral para a gente. Para você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like, compartilha também, vai ajudar bastante o nosso canal, tá bom? Zubeldia vê dificuldade para contratar camisa 10. Nós iremos falar também para vocês sobre esse planejamento do São Paulo. Há um risco para 2025? Nós iremos comentar com vocês aqui também nesse vídeo de hoje. Além da questão da venda do CT de Cotia, o investimento que pode ser feito pelo Grego, nós vamos atualizar você aqui sobre números. Isso e muito mais para você. Eric vai sair? O Eric, pois é, que estava no Ceará, veio para o São Paulo no comecinho do ano, vai deixar o São Paulo agora? Tem proposta aí para sair do São Paulo? Nós iremos falar justamente para você desse assunto aqui no vídeo de hoje. Primeiro vou pedir aquela moral, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Depois da vinheta a gente volta com as notícias. Faustino Tricolor no ar, todo mundo a se animar, informação e paixão sem par. Faustino Tricolor sempre vai. Muito bem, meus amigos, o Beldia aponta problema para contratar novo camisa 10 e fala sobre permanência de Luciano no São Paulo. Ele vê uma parte interessante. O Beldia aponta o problema que tem para contratar o camisa 10, falta de investimento neste momento também. Ele critica aí, é uma crítica construtiva, obviamente, é uma crítica assim meio... Não é para tirar o dedo da reta, digamos assim, mas ele vê uma dificuldade da diretoria de futebol contratar esse camisa 10. Lá atrás ele falou que gostaria de ter um camisa 10, agora em 2025, para modificar a forma do São Paulo jogar, né? Ele sairia desse esquema 4-2-4, talvez ir para o esquema 4-4-2 ou 3-4-3 ou 3-5-2, ok? Mas ele precisa desse cara de articulação, esse meia que articula a jogada, esse meia que tem visão, né? O São Paulo chegou a falar de Oscar também descartou a volta ao Brasil agora. Não descartou em vir para o São Paulo, descartou a volta ao Brasil. E até o próprio Zubeldia conversou com o Oscar, bateu um papo com o Oscar por telefone, falou a respeito, né, do seu retorno ao futebol brasileiro depois de quase 10 anos no futebol da China. Mas, enfim, o Oscar não vem mais, esse é o detalhe, o Oscar não vem mais. Mas as portas continuarão abertas para ele, segundo o Júlio Casares, o presidente do clube, disse que sim. Mas o torcedor de São Paulo colocou já em mente que o Oscar está perdendo a grande oportunidade da vida dele de se redimir daquilo lá atrás, aquele episódio lá atrás que ficou, né? Ele perdeu a oportunidade agora. Se ele não vier agora, tá perdendo essa grande oportunidade. É assim que pensa o torcedor do São Paulo. Bom, sobre a negociação aí da venda do CT de Cotia, né, a base de futebol ali, a negociação entre o São Paulo e o Grego também inclui uma parceria de cooperação com o time principal, o que aumentaria a possibilidade da chegada de novos jogadores ao clube, o que aumentaria a possibilidade de novos jogadores na chegada ao clube. Então, essas são as informações aqui que a gente tem para passar para vocês em relação sobre essa possibilidade aí da venda do CT de Cotia. Calma, não será uma venda, digamos assim, gente, vai vender o CT de Cotia, e aí o São Paulo vai virar SAF? Primeiro de tudo, São Paulo não vai virar SAF, tá, gente? O São Paulo não vai virar SAF. Essa é a informação que a gente tem, assegura. Bom, o São Paulo posterga renovação de Rafael por contenção de gastos. Olha só, o goleiro está feliz e sabe que o clube quer renovar o seu contrato. Inclusive, há ideias de emprestar ou negociar o Jandrei para abrir espaço na folha e aumentar a valorização do goleiro Rafael e oportunidades para o goleiro Young. O que a gente cobra desse pessoal que está aí no comando da diretoria de São Paulo, o que a gente cobra é o seguinte, é porque eles deveriam cumprir o que falam. Eles deveriam cumprir o que falam, não voltar atrás. Eu acho que a diretoria de São Paulo se contradiz o bastante do que eles falam
do que é publicado ali nas redes sociais, o que é trazido pela nossa mídia independente, a mídia tradicional. Eles falam uma coisa, mas eles voltam atrás novamente. Então, vamos postergar ainda a renovação do goleiro Rafael e uma possibilidade de prestar o Jandrei ou vender se aparecer o negócio, para dar mais oportunidade para o Young e uma valorização para o Rafael. Então tem que cumprir. Cumpram. Se vier, façam isso. Se vier, façam isso. O que vocês falam hoje, daqui a pouco já não serve mais, porque vocês não cumprem. O que deixa o torcedor de São Paulo irritado é por conta disso. É por conta disso. Vocês falem e cumprem. Vocês falem e cumprem. Isso tem que ser feito. Bom, sobre detalhes da negociação do Wendel, certo? O Wendel é o seguinte, existe uma grande possibilidade de ser jogador de São Paulo a partir de 2005. Entre o Wendel e o São Paulo, está resolvida a parada. Né? Tempo de contratos, salários, enfim, está tudo resolvido. O problema é com o Porto. São Paulo tem que se virar com o Porto. E aí? São Paulo tem que se virar com o Porto. E até agora o Porto não deu uma resposta ao São Paulo. E todo mundo está falando que tem que ter muito cuidado a questão aí de não virar uma novela como foi a do Alexandro, né? Alexandro disse que estava certo com o São Paulo, tudo acertado com o São Paulo, era São Paulino. E aí na hora H foi para o Flamengo ganhar 2 milhões lá no Flamengo. São Paulo pode envolver um jogador por liberação do Wendel. Esse jogador é o Moreira. Porque o Porto tem interesse no Moreira. Só que o Moreira quer ficar no São Paulo. Aí, Moreira, você não está ajudando. Espere, deixa eu falar para você o seguinte, você tem que entender o seguinte. Se eu não vou ter oportunidade, se eu não vou ter mais chances, digamos assim, eu vou jogar mais vezes, eu não vou jogar mais vezes, cara, ajuda aí. Né? Ajuda aí. E resolve logo. O São Paulo vai envolver o Moreira sim na negociação do Wendel. O Tricolor busca a liberação do atleta para janeiro. Pelo pré-contrato, o Wendel só chegaria em junho ao clube, se ele assinar um pré-contrato com São Paulo. Uma opção seria envolver um atleta no negócio para liberação antecipada, ou seja, a partir de janeiro, ele já poderia ser jogador do São Paulo. Se aparecer essa compensação financeira, o Porto quer uma compensação financeira. Bom, o Zubeldia, ele falou o seguinte, o técnico coloca ídolos do São Paulo, Raí e Cafu, entre os maiores jogadores brasileiros da história. Ele participou do programa Bola da Vez, da ESPN, e falou também sobre, bom, se eu não ganhar um título e se eu não revelar 2 jogadores para o São Paulo vender, fazer fluxo de caixa, e quando eu sair daqui, eu vou ser um fracasso. É outra coisa que o Zubeldia também tem que fazer. Não basta só usar as palavras, tem que pôr em prática. Não basta só usar as palavras, tem que pôr em prática. E é isso que o torcedor de São Paulo espera do Zubeldia. Não basta só nas palavras, tem que pôr em prática. Não basta ser nas palavras. Ele disse que se ele não ganhar um título, não revelar 2 jogadores da base, e o São Paulo chegar a vender uma renda boa, se isso não acontecer com ele, então ele é um fracasso. Então ele deve fazer isso acontecer. Você tem que fazer isso acontecer. Porque se não fizer isso acontecer, aí sim você vai ser chamado de fracassado. Aí sim você vai ser chamado de fracassado. Pode ter certeza. Bom, mas aí é o seguinte, vamos aguardar. Deixa eu falar para você aqui sobre a questão do CT discutia, as últimas informações, eu vou ler aqui na íntegra para vocês. A estrutura de investimentos é a maior captação, como São Paulo e o grego magnata se aproximaram, de olho em maior perda de captação e capacidade de investimento da base, o São Paulo entendeu que uma parceria sem virar SAF poderia ser um caminho interessante. Do outro lado estava lá o grego, empresário, demonstrou interesse em investir especificamente na formação de jogadores, que é o ponto focal da discussão com o São Paulo. Durante as negociações, o Tricolor ouviu elogios
a respeito da estrutura de suas categorias de base, que chamou a atenção, né, do grego. Como o São Paulo tem, né, e quer o magnata grego, e tem que o tricolor precisa, as negociações e tendem a evoluir. Já se fala em 65%, São Paulo ficaria com esse valor, e 35%. E já se fala também, né, até um pouquinho de investimento para o futebol da base, certo? Futebol da base também. O futebol da base não, futebol profissional, né? Iria também até ao futebol profissional. Caso, se resolvam aí, eu espero que seja bom para o São Paulo. A gente pensa aqui no melhor para o São Paulo, né? Se fala de 600 milhões em Cotia, seriam divididos em investimentos para a base, no futebol profissional e dívidas do clube. Estes 600 milhões pagaria, dividindo assim, para a base, investimento no clube e as dívidas do clube também. As conversas acontecem, mas o grego também dialoga com outras equipes no Brasil. Não é só o São Paulo que também está na parada. O Vasco também está no caminho. O Vasco. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Muitas conversas, muitas informações irão acontecer ainda. 600 milhões em Cotia seria divididos em investimentos na base do futebol profissional e dívidas. Deixa aí nos comentários o que você achou, torcedor. Eu falei agora há pouco, o Moreira deve ser envolvido na negociação com o Ender, né? O Moreira, envolvido na negociação com o Porto para o Ender vir para São Paulo, agora já no mês de janeiro, para participar da pré-temporada nos Estados Unidos. O detalhe é o seguinte, o Ender não quer sair, mas eu repito o que eu falei agora há pouco. O Ender, entenda a sua situação. Se você vai ter mais oportunidades, aí sim, se não, é melhor você seguir outro caminho. É isso que eu falo para você. O Eric tem proposta do Sport, tem proposta também do Ceará, certo? O Vitória também está atrás do Eric. O Eric deve não continuar no São Paulo na temporada de 2025. O jogador que chegou no começo dessa temporada veio do Ceará, já tinha assinado um pré-contrato com o São Paulo. O Ceará o liberou em novembro, se eu não estiver enganado, né, antes de terminar o seu contrato. E aí teve questão da saída do Dorival para a seleção brasileira. Eu acreditaria até que o Dorival ele via tendo mais oportunidades, seria uma das peças titulares do Dorival Júnior ali pelo lado direito do campo, mas com essa mudança, veio o Carpini, veio o Zubeldia, pouco ele foi aproveitado, né? E aí o São Paulo não vai descartar uma possibilidade de vender ou emprestar o jogador. É bem provável que o Eric não fique para 2025, tá certo? Bem provável que ele não fique para 2025 aí, o Eric. Ok? Então, meus amigos, vamos ver o que vai acontecer, né? O que pode acontecer. O Zubeldia falou do risco de não ter esse camisa 10, que é a grande preocupação, que ele precisa desse camisa 10 para 2025. E eu acho que é um risco mesmo, a questão desse camisa 10. Então, ele falou um pouco sobre a questão desse camisa 10. E aí, ele ainda... O próprio São Paulo não sabe se exatamente quanto poderá investir em reforços na próxima temporada. O São Paulo mesmo não sabe. O Tricolor está priorizando a definição de quem vai ficar e quem vai sair, ser negociado do atual elenco. Para intensificar negociações no mercado para saber exatamente quanto poderá gastar com futebol sem estourar o teto imposto pelo fundo de investimento. Preciso ser feito aí, tem que ter essa responsabilidade. Tem que ter essa responsabilidade. Saber quanto é que eu posso gastar no fundo de investimento. Quanto é que eu posso gastar? Enfim, até esse momento, o planejamento do São Paulo para 2025 vive essa incógnita. Essa que é a grande verdade. Não sabemos quem vem para reforçar o elenco, não sabemos quem vai sair do elenco principal, ou do time titular também, pode ser vendido. Existe apenas especulações. O Bobadilha recebeu sondagens lá atrás, mas ainda nada de proposta oficial. Sabino do mesmo jeito.
Igor Vinícius também. Wellington Rato também. Luciano, esse também tem aí especulação do nome dele no Santos, no Cruzeiro, ou até mesmo para fora do Brasil. São Paulo poderia... o São Paulo já disse que se for para negociar o Luciano, não negociaria para o futebol brasileiro, para não fortalecer o rival, um rival. Então, existem essas grandes especulações. A indefinição de quem sai e quem fica continua no São Paulo. Eu me arrisco a dizer que é bem provável que o São Paulo inicie a temporada 2025, a pré-temporada nos Estados Unidos, com os mesmos que estão aí. Porque até agora a gente não sabe. Ah, mas Chiquinho, a janela não abriu. Eu sei que a janela não abriu. Você pode amarrar um contrato, meu filho. A janela não abriu, mas você pode amarrar um contrato até abrir a janela. Segura o cara, então. Segura. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Então, é esperar. O torcedor está irritado, saber quem vem, quem sai, quem fica, quem não fica. Essa é a pergunta do torcedor todo dia. E nós que trabalhamos aqui com informações, de buscar todo dia atualizar você nos bastidores de São Paulo, a gente também fica, às vezes, sem ação para saber. Porque são várias colocações, e essas colocações, todas elas são incógnitas, são indecisas. Por isso que a gente tem que passar para você. A gente trabalha com informação séria, né? Eu não venho aqui iludir o torcedor e a torcedora de São Paulo, né? E falo da realidade, da situação financeira do clube, se eles têm condições ou não. Existe uma grande dificuldade de São Paulo poder contratar um camisa 10, para achar esse camisa 10, porque não pode estourar o limite ali de valores apresentado pelo fundo de investimento. Não pode estourar. São Paulo já tem a obrigação de comprar o Juan Tressoldi e o Marcos Antônio, certo? Eles estão batendo metas e vão bater mais ainda, que vão ser utilizados a partir de 2025 no Campeonato Paulista. Vocês podem escrever aí. O São Paulo foca na lateral esquerda, que é o alvo principal, porque não tem mais o Wellington. O Wellington já em dezembro, em janeiro, já se despediu agora. Dia 31 se despede, não tem mais o Wellington. Não dá para começar improvisado com Michel Araújo e também com Patrick Lanz. Não inspira confiança. Então, por isso que o foco do São Paulo agora é na sua lateral esquerda. Pelo incrível que pareça, o São Paulo precisa comprar 2 laterais esquerdos. 2 laterais esquerdos, não é só o Wendel, porque ele precisa ter uma opção de reserva ali no banco, certo? Gostou do vídeo de hoje? Obrigado a todos pelo carinho, pela atenção. Não esquece de ajudar o nosso canalzinho aí, ó, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e também compartilhando, tá bom? Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.